conheceu estudando. E ao contrário daquilo que você prega aqui, né? A gente estudava para concurso. E aí ele passou pro concurso e eu fiquei para trás na primeira prova, né? E quando eu passei na segunda, eu tenho um problema de escoliose e a aeronáutica não aceita. Eles não aceitavam esse problema, né? Essa patologia para poder, né, entrar como militar. E aí eu não fui. Aí foi quando eu comecei a engenharia e fiquei aqui, né? E ele passou no concurso e foi para São Paulo. Eu te conheci, Érico, foi exatamente em 2016, eu acho. Para eu me manter na faculdade, eu vendia roupa. E aí apareceu, né? Eu trabalhava com uma prima minha, né? Vendendo roupa para manter lá na faculdade. E aí minha prima me mandou um vídeo seu falando sobre vendas, né? E até então eu não conhecia nada sobre digital, né? Sabia nem do que se tratava. E aí ela me mandou um vídeo seu falando sobre vendas. O nosso intuito era vender as roupas que a gente tinha, que trabalhava na época, né? E aí eu comecei a te seguir, eu ficava vendo aqueles depoimentos, falei, gente, que loucura isso aqui. E aí comecei a seguir, mas até então eu tava no meu período de faculdade, então eu não tinha ali objetivo de lançar nada, não sabia nem, sabe, não tinha realmente ali um caminho pra seguir, mas mesmo assim, continuei seguindo e ficou lá, né? Durante um bom tempo. Aí quando eu tava perto de me formar, né, eu comecei a te acompanhar mais e eu ficava assim, fascinada. Quando eu via um depoimento, alguém falando alguma coisa, eu falei, gente, será que funcionaria pra mim, né? Porque eu já tinha aquele espírito de empreendedor, eu era a aspirante a empreendedor, né? E comecei a empreender, né? Voltado aqui para minha área de projetos de prefeitura, né? De aprovação de projetos. E aí eu errava nesses negócios, eu falei, vou compartilhar esses negócios aqui no Instagram. Mas não tinha nem noção do que poderia virar. Eu conhecia o digital porque você falava e eu te seguia. Só conhecia isso, né? Mas eu não tinha noção do que poderia acontecer, né? Aí essa foi a forma como eu te conheci. A forma como eu te conheceu foi um pouco forçada, sabe? Ele chegava assim, olha aqui o que esse cara tá falando. Ele, tá. E aí, quando eu compartilhava esses conteúdos nas redes sociais, surgiu uma pessoa que me fez uma proposta, né, de me lançar. E aí eu sempre acreditei, falei, nossa, eu sigo o Érico e eu quero fazer esse negócio. E eu comecei a divulgar, eu já ajudava muita gente, que era dificuldade não só minha, né, eu via que eu conseguia ajudar muita gente. E aí começou a me lançar. Até então ele não te conhecia, até esse momento. E aí eu fiz o primeiro lançamento com essa pessoa que tinha me chamado para me lançar. E eu fiz R$2.400 no meu primeiro lançamento. Então, pra mim, foi uma loucura, né? Então, até então, eu não sabia que realmente poderia funcionar pra mim, né? Então, mas foi quando eu dei uma forçadinha, né? Falei, peraí, tá vendo? Eu fiz e funcionou. Toma aqui. Aí você tá fazendo uma masterclass. Que era aqueles 3 dias. Eu falei, não, toma, você vai assistir. Porque eu assistia todos, né? Então, tudo que vinha, eu falava, não, eu vou assistir. Eu ficava doidinha, né? Toda aula que vinha, eu ficava doidinha. Eu falei, agora você vai assistir. Toma aqui. Aí ele, mas não sei o que, eu acho que eu vou... Depois eu vejo. Eu falei, não, você vai ver agora. Como eu era concursado, eu já tinha pra mim que aquilo ali eu conseguia seguir pelo resto da minha vida, porque era carreira. E quando a Bruna apareceu com essa ideia, eu acreditava, até falava com ela, eu acreditava muito nela, só que eu não acreditava tanto que marketing digital funcionava. Eu era totalmente cético, eu era ali a ovelha negra que falava assim, não, e tipo assim, eu não vou gastar, eu vou ocupar meu tempo com isso não, deixa eu estar tranquilo aqui, já tem meu salário no mês, eu acredito em você, mas não sei não, hein. O meu problema, né, que eu enxergava, é que eu tinha muito medo daquilo que era tipo, como é que eu vou fazer um site? Como é que eu vou fazer tráfego? E eu ficava assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer esse negócio, porque eu nunca fui muito boa nessa de, tipo, na parte envolvendo o computador. Então eu falo assim, nossa, isso pra mim é uma loucura. E aí eu peguei e contratei um outro profissional para fazer o meu tráfego, porque até então tava fazendo orgânico. Falei, não, o Érico fala que tem que ter tráfego, que tem que investir. Eu falei, não, então eu vou contratar alguém. E eu contratei um profissional para investir, na época, acho que R$400 para mim. E aí, esse profissional, ele falou assim pra mim, eu quero te lançar e você topa? Como é que você vai fazer? Você topa que eu te lance e tudo mais? Eu falei, não, eu vou pensar e te aviso.
Daí eu sentei, o que acontece? Aí eu escutava muitas suas aulas e escutava você falar assim, olha, quando você entra de casal, a chance é maior. Quando você vai com 2 pessoas, a chance de dar resultado é muito maior, né? Eu parei pra pensar e falei assim, olha, como eu queria que fosse realmente nós dois pra gente viver no mesmo objetivo, ele não tinha o mesmo objetivo que eu. E eu parei pra pensar, eu falei, olha, eu quero isso pra minha vida, eu vou lutar por isso, né? E se ele não for comigo, ele tava sendo uma âncora. E você até falou em uma das aulas, você tinha comentado. Se a pessoa não tá junto com você, às vezes ela pode ser uma âncora pra você. E aí aquilo ali pra mim bateu, eu falei, nossa, realmente. Eu falei, ele era uma âncora pra mim porque a gente tinha propósitos diferentes. Então, enquanto eu tava ali querendo estudar, querendo melhorar, ele tava com outro objetivo. Ele não tinha objetivo, ele só pra ele tava tudo certo, tava concursado, a vida acabava ali, daquele jeito ali, era o suficiente. E aí eu falei, ou eu levo ele comigo, ou eu não consigo realmente ter resultado, né? Aí foi a hora que eu sentei com ele e falei, a gente tem 2 opções, ou a gente vai junto, ou eu vou sozinha. Na época, quando ela começou a conversar comigo, foi bem mais ou menos, bateu ali perto da quando a gente estava assistindo a Masterclass, né? Que eu lembro que na época, por mais que eu era concursado, a gente estava aqui na casa da minha sogra, cheio de dívida das coisas que tinha que pagar, e conversando, ela falou assim, vamos empreender, vamos começar a ver isso aí e tudo. Aí, acho que, tipo assim, aquilo ali tava tanto na dor que eu falei assim, não, vamos assistir sim. E eu vi um depoimento, Érico, eu tava vendo você entrevistando uma tenente da aeronáutica. Quando eu vi aquilo ali, Érico, eu fiquei emocionado, porque eu falei, caramba, cara, ela conseguiu também, ela conseguiu uma coisa, tipo assim, aí eu já comecei a me achar perdido no meu serviço mesmo. Aí eu falei, olha, eu tô precisando de mudar mesmo. E aquilo ali virou pra mim uma motivação diária. Que aí eu comecei a trabalhar com a Bruna, que aí a gente começou já, aceitei a ideia dela. Então foi aí que eu comecei a aprender tráfego. E a gente só entrou na Fórmula em junho de 2021, do ano passado. No primeiro lançamento que a gente fez depois do Fórmula foi... Agosto. De 2021. Foi. A gente, no primeiro lançamento, a gente faturou R$60 mil. Aí, esse daí, só pra completar, foi uma loucura pra gente, porque até então a gente sabia que funcionava, mas eu pensava que poderia dar certo. Falava, não, mas o meu nicho, a minha área, não sei se dá pra chegar no 6 em 7, não sei se dá realmente pra chegar lá. E a gente ficava naquela insegurança, né? E aí, quando a gente que a gente teve esse retorno, ele parou, olhou pra mim e falou assim, que loucura, isso aí dá quase 1 ano de serviço meu na aeronáutica. Eu teria que trabalhar 1 ano na aeronáutica sem gastar nada para poder faturar o que eu faturei no lançamento. Passou pro segundo lançamento, né, que eu também fui empurrando, e aí foi na época que ele estava chegando, ele conseguiu me ajudar um pouco mais, e o segundo lançamento veio 80. Veio R$80 mil, né? E aí foi esse momento que eu falei pra ele, agora não dá, ou você decide, ou você fica comigo, ou eu vou ter que contratar mais pessoas pra me ajudar, porque senão eu não vou conseguir escalar, porque você tá ficando aí na aeronáutica e você tá me levando junto, eu não tô conseguindo crescer. Aí eu fui e pedi conta, pedi pra sair da aeronáutica, aí eu peguei, foi em outubro que eu decidi. Aí a gente sentou e conversou, falou, o próximo lançamento vai ser 6 em 7. Aí a gente falou, não, tem que ser o lançamento de janeiro. Não tem escolha não, vai ter que ser, não tem outro caminho não. E aí, queria falar pra você que foi 6 em 7, mas não foi. Foi 6 em 1, porque pra mim, pra gente foi uma loucura. Nossa, quando a gente foi vendo aquilo ali entrando, eu falei, gente, nossa, não acredito que chegou minha hora. São mais de R$100 mil em um dia, né? Em menos de um dia, foi poucas horas a gente fez isso, né? E assim, foi uma loucura. Pra gente foi uma sensação assim, surreal. Não tem explicação. Eu acho que o primeiro 6 em 7 não tem como explicar. Não tem mais nenhum sentimento igual a esse, né? A gente finalizou esse lançamento de janeiro com R$162 mil em 7 dias. E eu comecei literalmente do zero, né? Então, meu primeiro lançamento, que foi ali R$2.400, eu nunca imaginava que eu poderia chegar onde eu cheguei hoje, né?